Olá, gente! Estou aqui novamente, Fabiana, nesse canal que amo, o Estandarte da Liberdade. É um privilégio poder estar aqui conversando com vocês hoje sobre o Vem Segue-me dessa semana, que está muito interessante. Então, no Vem Segue-me dessa semana, estamos ouvindo sobre Sara, Abraão, sobre a promessa do Senhor de que eles teriam filhos, né? Sendo que eles já eram idosos. E também sobre a saída de Ló e sua família, né, lá de Sodoma e Gomorra, e os acontecimentos que são tão conhecidos, né? Então eu quero trazer dois pontos de reflexão hoje aqui. O primeiro deles sobre essa questão, né, que o Senhor prometeu a Abraão e Sara que eles teriam filhos, que eles teriam um filho e que todas as nações da terra seriam abençoadas, né, por ele, por meio de Abraão. É uma promessa difícil, né, para quem é casado aí há alguns anos e tenta ter um filho, deve compreender bem como é que Abraão se sentiu quando o Senhor deu para ele essa promessa. Sara, ela tentou, ela resolver, esse é um ponto que eu acho bem interessante, né? Ela tentou facilitar o trabalho do Senhor de acontecer, né? Ela foi lá, conversou com Abraão, olha, se você tiver um filho com a nossa serva, né, com a minha serva, né, vai ficar tudo bem, assim o Senhor vai cumprir a promessa dele, vai ser seu filho. Mas não era desse jeito, né? Era a maneira do Senhor, era um filho que viria dela. E essa parte da história é bem interessante, né? Porque me faz pensar na forma como nós agimos em relação a tudo aquilo que nos preocupa. Se você parar para perceber essa palavra preocupa, as preocupações, tudo aquilo que ocupa nossa mente antes de acontecer. E às vezes a gente nem sabe se vai acontecer mesmo, né? Então a gente entra num estado de ansiedade, onde a mente se coloca lá no futuro em algo que provavelmente vai acontecer, mas que ninguém sabe quando é que vai acontecer. E o corpo recebe a informação de que ele precisa agir. Ele só não sabe para onde ele tem que ir, nem para fazer o quê. Então começa a sentir aqueles efeitos da ansiedade. Quantas vezes a nossa ansiedade nos tira o privilégio de experienciar a vida que nós temos hoje, do jeito que ela está hoje. Muitas vezes podemos ler nossa bênção patriarcal, ler uma escritura, sentir que devemos fazer uma coisa específica, mas queremos do nosso jeito, né? Da nossa maneira e no nosso tempo, né? Então, é muito importante que a gente possa entender isso, que não tem nada que é impossível para o Senhor. O ponto é alinhar o tempo dele com o nosso. A forma de resolver as questões do jeito dele com a nossa. Aceitar, sabe aquela frase famosa que as pessoas dizem hoje? Recebo, aceito, agradeço, né? Assim. Então, nós precisamos ter essa conexão, primeiro com a gente mesmo, de perceber as nossas preocupações e começar a olhar para cada uma delas e dar um status, né? Às vezes pode ser 10 horas da noite, você está tentando dormir e a sua mente está ali, ó, acelerada com as preocupações do dia seguinte, ou quem sabe que pode acontecer daqui uma semana, ou os medos de que alguma coisa ruim possa acontecer, ou querendo ter certeza se aquilo que o Senhor prometeu na sua bênção, se aquela bênção que você está esperando vai acontecer a contento, no seu tempo. Então, primeira coisa para você lidar com isso é entender, lembrar daquela escritura que o Senhor fala para olhar os lírios do campo, né? Ele fala para nós, olhar os lírios do campo, né? Que eles nem semeiam, nem trabalham, e todos os dias o Senhor supre. Todos os dias eles aparecem lindos, né? Belos, cumprindo a medida de suas criações. Se ele supre os lírios, se ele supre os pássaros, se ele supre todos os animais, por que ele não vai nos suprir? Então,
essa história de Sara e de Abraão, né, de Abraão e Sara, de Isaac, né, me faz pensar assim, o que é impossível para Deus? Até que ponto se trata do quanto nós vamos conseguir, da força que nós temos, ou da força que nós descobrimos que podemos desenvolver se tivermos confiando em Deus. Então, é um ponto bem interessante esse. Atualmente, agora durante a pandemia, saíram alguns estudos em artigos científicos, né, de cardiologistas que estavam indicando os pacientes a procurarem fortalecer a espiritualidade como uma ferramenta, como um recurso para que eles tivessem uma qualidade de vida melhor. Então, é bem importante a gente ter essa clareza da importância de cuidar da nossa fé, de tomar cuidado do nosso coração. Quais são as coisas que nós armazenamos em nosso coração, né? Nós armazenamos a confiança de que não estamos sozinhos e de que, como não estamos sozinhos, temos uma força maior, que você pode chamar de universo, outros podem chamar de como quiserem. Eu gosto de chamar de Deus, né, do Pai Celestial. E que por meio do sacrifício expiatório de Cristo nós podemos confiar de que Ele pode nos guiar, de que Ele pode nos ajudar, de que aquilo que nós não conseguimos, Ele pode conseguir. Seja lidar com situações difíceis, de angústia, ou seja lidar também com situações boas. Nem sempre nós sabemos lidar com situações boas. Às vezes nós já temos muita facilidade em lidar com aquilo que é difícil. A questão é aceitar aquilo que é bom muitas vezes. E aí podemos entrar numa situação de autossabotagem, né? O medo de dar certo, de ser melhor. Será que vai ser mesmo melhor do que aquilo que eu já me dou hoje, do que aquilo que eu já tenho hoje, né? E aí nós já entramos na situação da esposa de Ló. Então, sobre Abraão e Sara, eu deixo aqui essa pergunta para você fazer para suas dúvidas. Será que tem alguma coisa que é impossível para Deus? Né? E essa é uma pergunta, quando a gente faz perguntas para nossa mente, a gente abre espaço para que ela mesma vá se entrando no equilíbrio, né? E trazendo respostas e construindo novos caminhos neurais. Tá bom? Então, questione as suas preocupações, né? Invalide as suas preocupações, traga sua mente para o presente, tá bom? Agora sobre a mulher de Ló. O Senhor deu um conselho para Ló. Ele disse: vá com a sua família, saia de Sodoma e Gomorra porque ela vai ser destruída, mas não olhe para trás, vá embora e não olhe para trás. A esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E o que significa esse olhar para trás? Tá certo, a gente pode pensar assim, olhar para trás é ficar muito preocupado com aquilo que eu estou deixando, ficar tenso, nossa, porque eu já construí tanta coisa. Conta a história que a família de Ló tinha muitas posses, imagine riquezas, casas maravilhosas, construções, enfim, ouro, prata. Por que então foi tão difícil para ela olhar para frente, ao invés de olhar para trás e ficar ali, ó, com o coração preso na vida e naquilo que foi deixado? Então, tem um discurso que foi dado por uma autoridade geral em um ano novo. E aí ele fala que é uma ótima época da gente olhar para frente, né? Com fé e acreditar que o Senhor pode nos dar uma vida melhor do que aquela, nos ajudar a construir, na verdade, uma vida melhor lá na frente do que aquela que nós já tivemos até aqui. E essa foi a questão de Sara, da esposa de Ló, ele usa esse exemplo. Né? Talvez ela não estivesse confiando o suficiente de que o mesmo Pai, o mesmo Deus que trouxe para ela todas as possibilidades até ali, poderia trazer possibilidades ainda maiores. Então, a gente precisa exercitar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa autoimagem. Lembrar de quem nós somos. Porque o Senhor nunca vai querer que seus filhos passem infelicidade. Nós estamos aqui para viver uma experiência enriquecedora de desenvolvimento. Os problemas fazem parte,
mas eles não são a única coisa que nós passamos aqui na Terra. Os problemas, eles fazem parte do nosso progresso. Então, se tivermos uma visão confiante, né, de sabermos em quem estamos confiando, que é no Pai Celeste, que para Ele não tem nada impossível, que Ele é o Deus do ouro e da prata, nós então podemos fazer qualquer coisa, como diz Nefe. Se o Pai Celeste disser para mim que eu devo construir um barco, todas as coisas que Ele me disser eu posso fazer. Então, se no seu coração você sente os mandatos do Senhor, não deixe de caminhar, não deixe de olhar para frente com medo de não ter lá na frente algo melhor do que o que você já teve na sua vida, né? A vida é para frente, olhar para frente. E aquilo que nos espera lá na frente sempre vai ser melhor. É o nosso desenvolvimento, é o caminho que temos para encontrar uma vida de mais propósito a cada dia. Tá certo? Então, um beijo e até a próxima.